Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, como vão vocês? Vamos começar uma teoria nova, que é a teoria da burocracia. E nessa teoria a gente tem que ter bastante atenção, porque ela tem bastante detalhes, tá? Ela, lembrando a vocês que uma teoria não fecha, não destrói, não termina com outra teoria, ela simplesmente vai completando a teoria anterior, ou as teorias anteriores, que é, no caso, essa daqui. Nós vimos teoria científica, nós vimos a teoria clássica, a teoria de relações humanas, e nós vamos ver aqui as críticas a essas teorias e por que formou a teoria da burocracia e como é que é, né? A teoria da burocracia. Então, aqui tem a comparação entre as teorias de Taylor, de Fayol, e a nova, que é agora, que é o modelo burocrático, que é a teoria de Max Weber, tá? Então, Taylor com a administração científica, Fayol com a teoria administrativa, que é a teoria clássica, e Weber com a teoria clássica, com a teoria burocrática. Então, as características da teoria científica eram o quê? Treinamento de rotinas e regras, né, de regras e rotinas, uma melhor maneira de fazer cada coisa fazer da melhor maneira, né? O foco, a ênfase era nas tarefas, ou seja, todas as tarefas tinham que ser feitas de uma única maneira, que era a melhor maneira que foi estudada, né, para ser feito. A motivação era exclusivamente financeira, ou seja, os funcionários eles só eram motivados financeiramente, né? Também tinha a divisão do trabalho, ou seja, para trabalhar justamente a especialização. Ou seja, cada funcionário deveria trabalhar apenas em uma função e para que ele fosse assim especialista naquela função, né? O foco era no empregado, né? Ou seja, no chão da fábrica, a ênfase nas tarefas, né? Os benefícios eram o quê? Maior produtividade e maior eficiência, né? Todos buscam maior eficiência. E inconvenientes é que não eram considerados que as necessidades sociais, ou seja, o homem era considerado como máquina, não diferente na teoria de Fayol, né? Na teoria de Fayol, as características eram a definição das funções administrativas, ou seja, separar as funções em departamentos, né? Departamento da administração geral, departamento financeiro, departamento de recursos humanos, separar os departamentos, né? A divisão do trabalho também, cada pessoa fazer de acordo com a sua função, ao seu departamento, né, como ele trabalhou a estrutura da administração, ele trabalhou a estrutura da organização, então ele trabalhou que cada função tinha sua tarefa, né? Então a divisão do trabalho, a hierarquia que a gente trabalhou, né? Que é a hierarquia de cima para baixo, uma hierarquia vertical, ou seja, a gente trabalhou, né? O chefão, o chefe e o chefinho. A autoridade, que é a linha escalar de autoridade de cima para baixo, a equidade, o foco e a ênfase era na estrutura da administração, os benefícios, que era uma estrutura bem definida, ou seja, era uma empresa organizada que a gente olhava e via cada um qual era o seu departamento, todo mundo conhecia qual era a sua função, qual era a sua tarefa, qual era o seu departamento, né? A profissionalização e os papéis gerenciais, foi muito focado nos gerentes, ou seja, cada departamento deveria ter a sua gerência, né? Os inconvenientes era que era o foco interno, ou seja, só fechado para dentro da empresa. A gente vai ver que nas outras teorias isso vai mudando. E a enfatização no comportamento racional dos administradores, ou seja, zero emocional, zero pensar que o homem tem sentimentos ou que o homem teria uma vida social, diferente do que a gente viu da teoria de relações humanas. Agora, no modelo burocrático, no modelo de Max Weber, a gente vai estudar, que é focado que as características nas regras, na impessoalidade, na divisão de trabalho, na hierarquia, porém a gente vai ver a diferença que é a hierarquia, a estrutura da autoridade, a racionalidade total,
mas vocês vão ver que há uma diferenciação, né? O foco é na organização como toda também, desde a área da alta gerência à produção, apesar que a teoria burocrática é mais utilizada nos setores públicos, certo? Mas também no início foi utilizada e ainda é utilizada em algumas empresas, em algumas fábricas, tá? Os benefícios é a consistência e eficiência, e os inconvenientes é justamente o que não era para acontecer, que é a rigidez e a lentidão. É igual quando a gente fala assim, vou fazer tal coisa no fórum, por exemplo, que é onde usa a burocracia bastante. A gente vai pensar, isso vai levar um ano, né? Tudo demora. Então vamos lá. Os objetivos da teoria de burocracia é conhecer os estudos de Max Weber e a sua contribuição para a administração. Lembrando que Max Weber não era administrador, ele também não era engenheiro, como Paiol e como Taylor, mas também não era médico, né, como na teoria, como Mayo nas relações humanas. Então, identificar a diferença entre autoridade e poder, nós vamos ver que é diferente para Max Weber, e as disfunções da burocracia, ou seja, os problemas, né, que deveria ser e não é. Então, vamos lá. Então, a partir da década de 40, deixa eu pegar minha canetinha. A partir da década de 40, as críticas, o porquê que nasceu, né, a teoria da burocracia. As críticas feitas à teoria clássica, né, nesse caso aqui ele está falando da teoria de Fayol e da teoria de Taylor, né, pelo seu mecanismo, né, e como também a crítica à teoria das relações humanas, porque ele achava o quê? Que era romântico e ingênuo. Não Max Weber achava, porque, na verdade, quem fez a teoria da burocracia para a administração não foi o próprio Max Weber. Foram estudiosos que buscaram, né, os estudos do economista Max Weber e aplicaram na administração. Certo? Então, revelaram a falta de uma teoria da organização sólida e abrangente que servisse para a orientação do trabalho do orientador, do administrador. Então, vixe, que negócio feio aqui. Então, eles queriam uma teoria, uma organização sólida e abrangente, até porque, como Taylor focou mais na produção, Paiol focou mais na estrutura toda, mas mais na parte departamental. E a teoria de relações humanas, a crítica maior é porque foi feita a experiência em apenas uma fábrica. Então, eles queriam alguma teoria que abrangesse todos os tipos de organização e servisse para o trabalho do administrador. Então, é nisso aí. Então, alguns estudiosos foram buscar nas obras do economista e sociólogo Max Weber. Então, você vai ver a sociologia entrar na administração, certo? A inspiração para essa nova teoria da organização. Então, este é o Max Weber. Os estudos foram feitos em 1940, porém, Max Weber já havia morrido, né, em 1920. Mas, por isso que eu estou dizendo, que os estudiosos foram buscar, né, nas teorias da burocracia de Max Weber, nos estudos dele, e aplicaram na administração, nas organizações. Então, Max Weber foi um sociólogo alemão que desenvolveu estudos nos quais analisava grandes organizações da época, tá? Chamou-as de burocracias. Então, as grandes organizações. Então, ele não era focado na administração, porém, ele estudava as organizações. Então, Weber fazia parte de uma família rica, bem conceituada em seu país, na Alemanha. Foi professor em 2 universidades lá da Alemanha. Então, a teoria da burocracia desenvolveu em função dos seguintes aspectos. Vamos lá ver os aspectos. Primeiro, a fragilidade e parcialidade da teoria clássica e da teoria humana, das relações humanas, né?
A fragilidade. Por quê? Ambas eram oponentes. Uma via o homem como um ser social, né, dadas as relações humanas, e a teoria científica e a clássica via o homem como máquina. Então, elas são opostas. A teoria do burocracia fez o quê? Juntou. Então, ambas oponentes e contraditórias, mas sem possibilitarem uma abordagem global, que era justamente o que a teoria da burocracia buscava. Integrada e envolvente dos problemas organizacionais. Ambas revelaram dois pontos de vista extremistas e totalmente incompletos, né? Como eu disse, é mais por causa desse foco na visão de homo econômicos e do homo social. Então, segundo, a necessidade de um modelo de organização racional. Apesar de que Taylor e de Fayon falar bastante que as organizações deveriam ser racionais, era pensado no trabalho. Mas aqui o Welber fala de quê? Que era caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento das pessoas. Então, não só as tarefas deveriam ser racionais, como o comportamento das pessoas deveria ser racional. Tipo, cada um deveria saber o que deve fazer e, seja qual fosse a situação, a resposta sempre deveria ser a mesma. Então, completamente racional. Nada, a gente vai falar mais para frente, mas nada de envolver o emocional com as suas tarefas, certo? O que a gente não vê muito isso, né? Então, terceiro, o crescente tamanho e complexidade das empresas. As empresas passaram a crescer muito, né? Diferente lá do início do século XX, que Taylor começou, né? Lá no 1940, 1950. Então, já estavam as empresas bem maiores, já estavam também bem mais organizadas, mas ainda necessitava de algo mais. Então, as empresas passaram a exigir modelos organizacionais mais bem definidos, ou seja, mais organizados. Não que ele tirou a teoria científica e a teoria clássica, não. Ele simplesmente fez algo que englobasse as três teorias anteriores, certo? Quarto, o ressurgimento da sociologia da burocracia, ou seja, a partir da descoberta do trabalho de Max Weber, seu criador, ou seja, ele colocou a sociologia, que é aquilo que um pouco foi estudado nas relações humanas, né, o homem como social, um ser social e não como máquina, porém, ele, na burocracia, ele viu o homem como um ser social, a sociologia dentro da administração, porém sem o romantismo, de ver somente a parte psicológica deles, mas não só como máquina. Ele misturou o quê? É um ser social, sim, mas é um ser racional, tem que fazer as coisas corretamente. Não como máquina, mas um ser racional. Tá? Então, a origem. A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, como eu já falei, né? Tudo ele fala na racionalidade. Isso é a na adequação dos objetivos, né? Dos meios aos objetivos, dos fins pretendidos. Ou seja, o que é que você quer fazer? Por exemplo, como eu disse, é muito usado nas organizações públicas, né, nos cartórios, no fórum, na prefeitura. Você quer, por exemplo, vender a uma prefeitura. Como é? Vai ter lá a lei, vai ter lá as normas, vai ter lá, né, todo o procedimento, como é que se vende. E tem que ser daquela forma. Se pedir 1000 tipos de papéis, você tem que levar todos os tipos de papéis. Entenderam? Então, isso era para ser bastante eficiente, mas é o meio, ou seja, só vai ter uma maneira para fazer aquele tipo, né? Você vai registrar um filho, né? É daquela maneira, com aqueles documentos, não existe outra maneira. Então, é algo racional, uma tarefa racional. Tá? Então, a fim de garantir máxima eficiência, ou seja, a resposta pode vir 1000 pessoas, a resposta é sempre a mesma. O que eu preciso para, por exemplo, registrar um filho? Precisa desses documentos. O que eu preciso para
fazer um documento de uma casa, é esses documentos aqui. Então, para qualquer pessoa vai ser a mesma coisa. Isso ele achava que iria garantir a eficiência, né? E era para garantir mesmo. E mais rapidez. Possível no alcance. Então, a ênfase da teoria é na eficiência. Não esqueçam isso. A gente sempre trabalha as ênfases, né? A ênfase da científica, que era nas tarefas, a ênfase da teoria clássica, que era na estrutura, então agora a ênfase da burocracia, que é na eficiência. Então, tudo era pensado para fazer as coisas da mais eficiente possível, tá bom? Então, os tipos de autoridade. Vamos ver como é que Maxwell separou os tipos de autoridade. Então, cada tipo de sociedade correspondente para o Weber é um tipo de autoridade. Autoridade significa, presta bem atenção nisso que isso embola, viu? Autoridade significa a probabilidade, né, de que um comando ou uma ordem seja obedecido. Então, isso que é autoridade. Então, as pessoas dão autoridade a alguém. E esse alguém, né, a gente vai dever obediência a ele. Vamos pensar, por exemplo, os pais, né? Os pais têm autoridade sobre os filhos. Ou seja, ele tem um comando, uma ordem em cima dos filhos. E ele espera desses filhos o quê? Obediência. O chefe contrata os seus funcionários. E aí o que acontece? Ele é autoridade. O que ele espera dos seus funcionários? Obediência. Entenderam? Então é disso aí, autoridade. Então a autoridade representa o poder institucionalizado e oficializado. Ou seja, não é nada informal, é algo formal. Quem é o diretor? Fulano de tal. Então, quem tem autoridade? Fulano de tal, certo? Olha, estou falando isso bem devagarzinho por causa para vocês não se embolarem lá com as relações humanas, porque a gente falou muito da autoridade informal. Então, na burocracia, claro, existe a informal, existe o informal, mas a gente está trabalhando totalmente a racionalidade. Então, a autoridade representa o poder institucionalizado, ou seja, foi dado o poder e oficializado. Por exemplo, quando o prefeito vai tomar a posse, ali está sendo o quê? Oficializado a autoridade dele como prefeito, certo? Então, poder implica potencial para exercer influência sobre as outras pessoas. Isso já é poder. Então, primeiro você tem a autoridade e o poder já é diferente. O poder é o potencial de exercer influência sobre essas pessoas. Então, às vezes você pode nem ser o líder, né? Mas você tem aquele poder, não é institucionalizado, não é oficializado, tá? E dá poder, por exemplo, eu posso dar poder ao meu marido, eu posso dar poder ao meu chefe, tá entendendo? Enfim, eu posso dar poder a qualquer pessoa para mandar em mim, entendeu? Não foi institucionalizado, mas a autoridade é institucionalizado e oficializado, ou seja, o meu chefe manda em mim, né? Manda sim, tem um comando, é o líder, né? Ele que dá a direção, não sou eu, tá bom? Assim é na burocracia. Lembrem-se disso, que eu estou falando, os exemplos aqui é na teoria da burocracia. Então, a autoridade, presta atenção, a autoridade proporciona poder. Quem tem autoridade, lógico que vai ter o poder, que é o quê? A influência sobre as outras pessoas. Então, a autoridade proporciona poder e a recíproca nem sempre é verdadeira, porque depende da legitimidade. Então, é o seguinte, por exemplo, presidente da República, vou pegar logo aqui algo que é, né, eu fugi a palavra, mas que é polêmico, pronto. A autoridade proporciona poder. Então, se a gente votou num presidente, a gente deu poder a ele. Aí você fala, eu não votei.
Então você não dá poder a ele, né? Então para você ele não tem poder sobre você, você não deu legitimidade. Então legitimidade é o quê? É o motivo que explica por que um determinado número de pessoas obedece às ordens de alguém, conferindo-lhe o quê? Poder. Se você mesmo que a pessoa seja autoridade, mas você não dar o poder a ele, você não dá legitimidade ao poder dele, essa autoridade ela fica somente no nome, vamos dizer assim, tá? Então a autoridade ela é legítima. Hoje eu tô com a mão torta. A autoridade ela só é legítima quando é aceita, tá certo? Então há vários casos, às vezes, por exemplo, numa empresa coloca-se um diretor e lá no ofício, no ofício lá da empresa, ele é o diretor. Porém, as pessoas não obedecem a alguma outra pessoa porque acha que tem mais experiência, que sabe mais das coisas. Então, não deram legitimidade à autoridade que ele tem. Entenderam? Presta atenção, porque isso embola. Volta o vídeo se não entendeu de novo. Então, se a autoridade proporciona poder, o poder conduz à dominação. Presta atenção. Dominação significa que a vontade manifesta do dominador influencia a conduta dos outros, né? Então, quem tem autoridade, ele domina. Essa palavra é meio pesada, meio feio, né? Hoje a gente troca por liderança. Mas tenho que explicar como é que foi feita a teoria da burocracia. Então, dominação significa, se você tem autoridade, você domina, você dá a ordem, tá? Então, os dominados vão receber o quê? A ordem do dominador. Lembrando, gente, que isso é a burocracia, é a teoria, tá? Hoje em dia já não é, a gente nem usa essas palavras. Então, de tal forma que o conteúdo da ordem por si mesma se transforma em norma. Ou seja, aí vocês lembram dos antigos. Eu gosto de assistir filme de reis, de imperadores. Se ele falou, ele deu uma ordem, ele falou aquilo, pronto, já era. Ali já é uma norma. O imperador falou, tem que cumprir daquele jeito e acabou, já virou lei. Entendeu? Então, se transforma em norma de conduta, ou seja, tem que ser o quê? Obedecido pelos subordinados. É de onde surgiu, né? Aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Daí que surgiu, né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, porque foi um poder legítimo, no caso. Então, o Elber estabelece uma tipologia de autoridade baseando-se não nos tipos de poder utilizados, mas nas fontes de tipos de legitimidade aplicados. Então, ele aponta 3 tipos de autoridade legítimas. Vamos ver os 3 tipos de autoridade, que é a autoridade tradicional, vamos ver um a um. A autoridade carismática e a autoridade legal, racional, burocrática, aquela que é por escrito, tá? Vamos lá. Autoridade tradicional. Como seria a autoridade tradicional? Era da ordem social sagrada, ou seja, de direito, de divino, de tradição cultural, de herança. Por exemplo, a família, né? É uma autoridade tradicional. O pai, a mãe, né? Tem autoridade sobre os filhos e os avós têm autoridade sobre os filhos e sobre os netos, e assim é uma autoridade tradicional. Tem também os outros exemplos, uma tribo, né? O pajé, ele tem autoridade tradicionalmente pelo que
por ser o pajé, geralmente é o mais velho. Nos clãs, quem está assistindo a novela Gênesis aí está vendo, né? O clã, né, de Abraão, por exemplo, né? Abraão era o clã, ou seja, ele tinha autoridade sobre todos, né, do seu acampamento. Na sociedade medieval, que também tinha o clero, que tinha o poder tradicionalmente sobre as pessoas, né? Mas o que a gente pode mais lembrar aqui, que eu creio que vocês vão mais lembrar, é a família, lembrar que a autoridade tradicional é o pai e a mãe, e da tribo, vocês vão lembrar do pajé. Acho que o mais vocês vão lembrar assim. A autoridade carismática já é bem diferente, bem diferente. É a rejeição à tradição, ou seja, não segue aquela tradição, é contra a ordem social vigente. É ordem encarnada numa pessoa, ou seja, é aquela pessoa que ela tem autoridade pelo carisma que ele tem, tá entendendo? Por exemplo, as pessoas que seguem partidos políticos. Eu voto em fulano e começa a briga, então ele tem aquele partido político, ele tem aquela autoridade carismática em cima daquelas pessoas, tá? A gente pode falar até de tipo de futebol, né? Tem aquela autoridade carismática sobre aquelas pessoas, né? Tem os revolucionários, que aí vocês vão estudar lá em história, né? E teve várias pessoas, várias revoluções, então era uma autoridade, uma pessoa surgia contra alguma coisa do governo, como eu falei, é uma autoridade que é de rejeição à tradição, né? Então eles levantavam-se contra algum rei, né? Aí a gente pode lembrar da Revolução Francesa, levantavam-se contra o rei e aí, né, as outras pessoas o seguiam. Então era uma autoridade carismática, não era mandado por ninguém. Ele se levantou, tá? E as pessoas seguiam. Também tem a autoridade carismática, que eu acho que fica mais fácil para vocês lembrarem, que é dos grupos religiosos, né? Quem de qualquer tipo de religião, né, segue aquele líder, tá? Por exemplo, eu sou evangélica, o meu líder é Deus, tá? Mas cada um tem o seu tipo de religião ou sua fé e cada um segue o seu líder, né? Entenderam? Então, a carismática é isso. A racional já é aquela usada dentro das empresas. A racional é utilizada dentro das organizações, dentro das empresas, tá? É baseada em quê? Em normas sociais, é administrada pela meritocracia, ou seja, o que é meritocracia? É pelo mérito, tá? Com traços impessoais, que a gente vai falar nesse instante, ou seja, ele não é ele, né? Josi não é Josi, ela é a funcionária, tá entendendo? Aqui, por exemplo, eu não sou eu tenho que ser impessoal, eu sou a professora Josi, né? Eu não sou a Josi, vamos dizer, um ser. No professor até que não tem muito isso, não, que a gente é muita gente mesmo, né? A gente é natural, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. Técnicos e racionais. Então, exemplo, o exército é um tipo de autoridade, tem um tipo de autoridade racional que segue uma linha de hierarquia extremamente rígida, né? A administração pública também utiliza muito, como eu falei, quem utiliza mais a burocracia são os setores públicos, as empresas públicas, tá? E tem uma linha de hierarquia também totalmente rígida, e tem as empresas também que usam a autoridade racional, que é o chefe, né? Que manda no outro, que manda o chefe geral, vamos dizer, o administrador geral, que manda no supervisor, que vai para o coordenador, e aí vai descendo. Até chegar lá mais baixo. Tá? Então, entenderam? Isso aqui é super importante. Os 3 tipos de autoridade. Eu vou parar, vou parar aqui que eu vou passar atividade para vocês também, tá? Então, entenderam os 3 tipos de autoridade?
Não entendeu? Volta o vídeo e assiste de novo, tá certo? O Elbit identifica 3 fatores para o desenvolvimento da burocracia, que é o quê? O desenvolvimento da economia monetária, ou seja, a moeda, naquela época, assume o lugar da remuneração em espécie, né? Porque para os funcionários já existia sim o pagamento, né, em moedas para os funcionários, mas também existia o câmbio, né, o trocar por alguma coisa, né? Tu faz isso aqui que eu te dou isso aqui, tal. Dentro das empresas não, era dinheiro mesmo. Então, permitindo a centralização da autoridade, ou seja, quem tinha a autoridade era aquele que tinha o money, né? Então, fortalecimento da administração da burocracia. O segundo era o crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas administrativas do Estado moderno. Por isso, novamente, eu falo que quem utiliza muito a teoria da burocracia, você vê claramente nas prefeituras, no Estado, deixa eu ver, no fórum, nos cartórios, tá? Então, apenas um tipo burocrático de organização poderia arcar a enorme complexidade. E a superioridade técnica. Então, em termos de eficiência, lembra que a ênfase era na eficiência, do tipo de administração serviu como força autônoma interna para impor a sua prevalência, ou seja, quem fosse mais eficiente conseguiria subir de cargo, né? Ter uma autoridade maior e assim são os 3 fatores que fizeram crescer, né? E desenvolver a burocracia dentro das organizações. Vamos ficar até aqui. Tem atividade, tá certo? Vai estar lá no Classroom. Qualquer dúvida, deixa a pergunta lá no Classroom, aqui no vídeo mesmo, tá certo? E um abraço e até a próxima aula.